O que eu faria se eu estivesse começando a investir agora e só tivesse um valor relativamente pequeno, algo aproximadamente como R$ 100? Bom, eu preparei alguns itens aqui que eu acho de extrema importância para quem está começando a investir agora ou quer começar a investir. E um dos itens mais, talvez, polêmicos e contraditórios das coisas que eu ouço falar, vejo e converso com os meus amigos educadores, é que se eu tivesse aproximadamente R$ 100 para investir, o que daria em dólar aproximadamente $20, eu escolheria começar pelo mercado americano. E isso pode soar meio estranho para a maioria das pessoas. Em um dos outros vídeos eu já falei porque quando eu falo esse tipo de coisa, a maioria das pessoas, e principalmente os educadores financeiros, já levantam a orelha, o que é perfeitamente normal, porque segundo estudos da própria Ambima, apenas 0,95% dos investimentos são internacionalizados. E por diversos motivos isso acontece, mas o principal deles é que as pessoas, e não os brasileiros só de um modo geral, mas as pessoas tendem a investir nas empresas que são do seu próprio país, por uma familiaridade com o nome, familiaridade com a empresa, e também por um preconceito sobre as possibilidades de custos, taxas e transações cambiais de troca de moeda que ela vai precisar fazer para investir no mercado internacional. E também o preconceito de que ela precisa falar inglês fluentemente para conseguir investir nas empresas internacionais. Mas, apesar de tudo isso não ser uma verdade absoluta, não é assim que funciona e isso é simplesmente um preconceito e eu posso ajudar vocês que têm interesse em saber melhor como investir no mercado americano. Eu vou deixar alguns links na descrição desse vídeo, onde tem um tutorial, guias e aulas para vocês que querem entender um pouco melhor das vantagens de investir no mercado americano. E também o nosso grupo no Telegram, onde vocês podem se manter em contato com investidores mais bem informados. Além disso, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever nesse canal aqui para ficar sabendo quando a gente colocar novos vídeos no ar e também, ao final, dar o seu curtir ou não curtir. Caso você achou que faltou alguma informação, deixe nos seus comentários que a gente responde nos próximos vídeos. Mas por que então eu começaria pelo mercado americano? Bom, o principal motivo disso é que no mercado americano, comparado ao mercado brasileiro, a gente tem algumas vantagens. A primeira dela é que se você tem pouco dinheiro e a rentabilidade que você pode ter em cima desse dinheiro precisa ser substancialmente alta no longo prazo para ser um pouco mais simbólica, no mercado americano a gente tem a probabilidade e estatística de escolher os setores mais quentes, como tecnologia, o setor farmacêutico ou até coisas de aeroespaciais, o que a gente não tem no Brasil ou se tem numa escala muito pequena. O que impossibilitaria de, estatisticamente, a gente diversificar esse investimento de uma maneira que, mesmo errando as opções de investimento que a gente fizesse nas empresas, ainda assim a probabilidade de você ter investido numa empresa que se desponta e no longo prazo tem uma volatilidade maior, uma rentabilidade maior, é muito alta. Segundo estudos, outro motivo que seria de extrema importância no mercado americano comparado com o mercado brasileiro é que, por você ter trocado o seu poder de compra da moeda real para a moeda dólar, você está preservando o seu poder de compra. Isso significa que numa possível flutuação cambial, e no Brasil a gente sofre muito com isso, porque o dólar comparado ao real tem uma flutuação muito alta, isso não seria dado da mesma maneira no longo prazo, possivelmente, uma questão de probabilidade, não é certeza absoluta, da mesma maneira que é o real, uma vez que o dólar é considerado uma moeda internacional e o poder de compra seu pode ser preservado por estar operando numa moeda que a flutuação cambial dela, comparada às outras moedas, é sempre menor do que o real, historicamente falando. Não que isso vai se preservar para sempre no futuro. Mas, até agora, foi assim que se manteve essa história de flutuação cambial. E um dos outros motivos que é muito importante, pode surtir um efeito principalmente a partir do momento que você começa a aumentar o seu volume de investimento, é a questão de volume e liquidez. O que eu quero mostrar com isso é que se apenas uma empresa já tem um volume total em um dia de transações comparado ao mensal no brasileiro, se você pegar outras empresas que talvez não tenham o mesmo volume, ainda assim a probabilidade estatisticamente daquela empresa ter um grande volume de negociação ainda é muito alto.
E com isso facilita em algumas coisas mais avançadas de operações, que a maioria das pessoas não sabem ainda, mas é questão de conseguir sair com um bom preço das operações, comprar no bom preço, volume, liquidez, você não ficar necessariamente travado no longo prazo em uma ação que ela não se mexe, porque o volume de investidores interessados no mercado americano, obviamente, é muito maior do que no mercado brasileiro. Então a probabilidade de você conseguir uma boa rentabilidade por uma única questão de volume, liquidez e variabilidade do preço é muito maior do que no mercado brasileiro, segundo estatísticas e estudos. E outro motivo, um dos mais óbvios, é que, uma vez que você está investindo no mercado brasileiro, você está sujeito unicamente a todos os revés que o mercado brasileiro pode ter politicamente, etc. E você não tem como fugir dessas variabilidades de crises econômicas internas. Se você, de repente, aprendeu e já está investindo no mercado americano ou, de certo modo, no mercado internacional, a probabilidade de você ter uma menor variabilidade, um menor risco quanto à crise unicamente brasileira, obviamente, acaba sendo muito maior. E lembre-se que quando eu falo investir no mercado americano, a gente está falando que tem boas empresas fenomenais, que têm o capital aberto nos Estados Unidos, mas que não necessariamente são empresa americana, que o mundo inteiro está olhando para elas. Existem até empresas brasileiras também, como a PagSeguro, a Stone, a própria XP, entre outras empresas que são de outros países, que têm como maior mercado outros países, não só os brasileiros, mas de repente você pode escolher empresas que a maior base de renda delas não é o cidadão americano de fato, sim outros países. E com isso você ainda consegue ter uma blindagem, pode ser que mínima, mas se possivelmente tiver uma crise econômica brasileira e uma crise econômica americana. Ainda assim você tem essa possibilidade de diversificar seus investimentos. É lógico que tem algumas possibilidades de você sentir mais o efeito por estar operando no mercado americano, e de um certo modo, mesmo que a empresa esteja fora dos Estados Unidos, ela ainda vai ter um efeito mínimo, mas ainda assim a empresa vai continuar sendo boa, independente se o mercado americano tiver surtido uma possível crise política, econômica, que seja. Então essas são algumas das possibilidades e é o que eu faria para começar. E só para fechar aqui, muitas pessoas devem estar com a pergunta na cabeça. Mas como que você vai começar com um valor tão pequeno se a maior parte das ações americanas tem um valor muito acima disso? Você não conseguiria nem comprar uma ação. Exemplo, se você quiser comprar uma ação da Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo na atualidade, uma única ação da Amazon está sendo negociada acima de $1.000. Como que você vai fazer um investimento em uma ação da Amazon se você começou aproximadamente com $20? Bom, existem algumas maneiras de você comprar frações de ações através de algumas corretoras e as tecnologias que elas oferecem. Como eu não quero entrar nos detalhes técnicos de como fazer isso, eu vou deixar a descrição aqui nesse vídeo. Quem se interessar pode entrar em contato comigo ou mandar mensagem, deixar nos comentários que eu ensino passo a passo quem tiver interesse se aprofundar nesse assunto. O fato é que você pode literalmente comprar $1 em ações da Amazon. De repente você vai ter uma fração de 0,00125 de ações da Amazon. Não fiz o cálculo aqui, só estou dando um exemplo da ação da Amazon, porque você comprou apenas $1 daquela ação. Logicamente que a gente está falando em rentabilidade. Aí você deve estar perguntando, pô, mas ainda assim compensa mesmo comprando $1 da ação? Logicamente que a sua rentabilidade vai se proporcional ao valor que você tem investido, como é qualquer rentabilidade. O fato é que, comparado a $1 investido no Brasil e $1 investido nos Estados Unidos, você tem essas vantagens que eu falei para vocês já anteriormente, né, de todos os pontos de benefícios do mercado americano. E lógico também que a gente entende parte do princípio que quem está começando a investir com pouco dinheiro, ele está mais preocupado se ele consegue ter uma rentabilidade, se ele consegue, ao longo do tempo, ir mantendo e reinvestindo o dinheiro que ele ganha de outras rendas. Quem acompanha aqui o canal do MindXO sabe que a gente está baseado em 3 pilares principais, que é MindXO, onde a gente fala do desenvolvimento pessoal e todos os itens que você precisa fazer de mindset para ter uma mentalidade de empreendedor e investidor. Depois a gente tem o tema InvestXO, que é quando a gente fala do último pilar de todos, que é isso que a gente está falando agora, de como colocar o dinheiro para trabalhar para você e você não se preocupar necessariamente em colocar mão de obra para fazer sua renda aumentar.
E o outro pilar, que é o de autossuficiência, é quando você começa a construir o que chama Business XO, quando a gente começa a falar de como construir negócios a partir do zero, de uma maneira simples, eficiente e que relativamente seja acessível para qualquer um. Então são os 3 temas principais que a gente trata aqui no nosso canal. Então, logicamente, que voltando aqui ao assunto, quando a gente está falando de pouco dinheiro, a gente está mais preocupado, para resumir, na parte educacional, de você entender como que você faz uma análise, um investimento, uma performance. Se você estiver fazendo isso bem feito, depois é mais uma questão de conseguir levantar mais dinheiro de várias maneiras, que eu não vou entrar em detalhes aqui, para conseguir ampliar seus investimentos. E, logicamente, se você estiver fazendo isso de uma maneira ruim e não estiver tendo uma boa rentabilidade, logicamente que ampliar o seu volume de investimento só vai te prejudicar e fazer você perder dinheiro mais rápido, e não é o objetivo aqui. Então essas são as minhas dicas e o que eu faria se eu estivesse começando hoje com aproximadamente R$100 para começar a investir. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês curtam esse vídeo e lembrem-se de deixar as suas perguntas no comentário, críticas, sugestões, que eu levo essas críticas, respondo um a um e também levo elas para os próximos vídeos aí para ajudar vocês a se tornarem pessoas mais autossuficientes. Obrigado e a gente se vê na próxima.